Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, quarta-feira, dia 13 de março. E é claro, em primeiro lugar, sempre agradecendo pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do A Notícia de Frente, o jornalista Antero Paes de Barros e o professor Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sorge, bom dia, Antero Paes de Barros, bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Vila Real. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio, bom dia, professor, bom dia ao telespectador e telespectadora. E a gente abre essa edição de hoje do Notícia de Frente, destacando aí uma crisezinha política no governo Mauro Mendes. O líder do Democratas cobra que Mauro contemple aliados no interior. E os democratas estão dizendo que eles estão sendo motivo de chacota. O líder do governo, o deputado Gilmar Dal Bosco, defende que o governador Mauro Mendes nomeie aliados e deixe de governar com os adversários no interior do estado. A declaração do deputado aconteceu após identificar que vários servidores que atuavam na gestão passada seguem comandando as atividades públicas nos municípios, enquanto os apoiadores do Democrata, no caso do governador Mauro Mendes, estariam servindo de chacota. E aí, professor Haroldo Arruda? Pois é, aliado é aliado. Aliado é aliado, inimigo é inimigo, né? Mauro Mendes não chegou como governador de graça. Teve o apoio aí do DEM, de muitos, Eu sei, mas assim, é preciso separar alguns assuntos. Primeiro, é preciso separar a questão de competência sem dúvida. e a questão do prestigiamento do partido. Esses dois itens têm que estar na composição política do governo. E eu acho também que o governo está com pouco tempo, gente. Hoje é o dia 13 de março, né? Dia 13 de março, nós estamos aí com menos de 3 meses de governo. Não tem 100 dias. O governo tomou posse no dia 1º de janeiro. Então, essa arrumação para a nomeação dos cargos é realmente um pouco difícil. Mas os democratas têm razão, porque eles viram chacota mesmo. O que acontece lá em São José do Rio Claro? O Gilmar Dal Bosco vai lá e tal, papapá, e os vereadores que apoiaram o Gilmar Dal Bosco e o Mauro Mendes, o prefeito que apoiou o Gilmar Dal Bosco e o Mauro Mendes, vão lá e falam: Gilmar, e aí? Os nossos adversários estão dizendo: tá aí, bando de palhaços. Vocês não apoiaram, estavam crendo que vocês iam mandar, vão mandar coisa nenhuma, quem mandamos somos nós, parará, parará, porque é competência. Vocês não são competentes e tal. E a turma que apoiou o Mauro Mendes, que pediu voto para o Mauro Mendes, fica ouvindo esse discurso da turma que apoiou o Pedro Táxi e perdeu a eleição. E aí os caras ficam assim: será que quem ajuda a ganhar não tem que ajudar a governar? O que eles querem não é uma caça às bruxas de tirar todo mundo do serviço público. O que eles querem é ocupar os cargos de confiança com gente de confiança. Senão daqui a pouco o governo esquece de fazer a troca também. Acho que essa é a preocupação dos democratas. Maioria... Então, os democratas têm razão nessa ponderação. Claro que tem razão. E o Mauro Mendes, que esteve presente numa reunião que foi realizada ontem, foi terça-feira, que foi realizada segunda-feira à noite, com a presença do senador Jaime Campos, do Júlio Campos, do Mauro Mendes, do Mauro Carvalho. Eles estiveram presentes, ouviram poucas e boas, e o Mauro Mendes prometeu tomar providências para fazer um freio de arrumação. Na verdade, aí vai uma pequena sugestão. Dever-se-ia fazer, e o deputado Gilmar Dal Bosco deu até uma entrevista para mim na Rádio Capital FM na última terça-feira, ontem, portanto, onde o Gilmar Dal Bosco dizia o seguinte: olha, nós não estamos defendendo o prestigiamento apenas dos companheiros dos democratas. Nós estamos defendendo o seguinte, que os companheiros do PDT, do PSD, do MDB e dos democratas no interior ocupem os cargos que estão destinados hoje exclusivamente para a turma do Pedro Táxi. Esse é o discurso do DEM, que é para contemplar não apenas o DEM,
mas também o PSD, o MDB e o PDT. E outros partidos que ajudaram. Como é que o Dante fez isso no governo dele? Também demorou um tempo para ajustar. Mas fez, né? Então essa demora Natural. É natural. O Dante ajustou isso no governo dele com base na votação em cada município. Quem foi o deputado estadual mais votado em Jaciara? Foi Haroldo Arruda. O segundo mais votado foi Lúcio Sorge. O terceiro mais votado foi Antero. Então é o seguinte, lá tem quantos cargos? Tem 5, 6? Então você indica 2 primeiro, ele 2 segundo e eu 2 terceiro. Entendeu? Para contemplar a base. E com base em quê? Com base na eleição, com base no voto que teve no município. Tá, e a competência fica onde? Não, é evidente que você tem que indicar dentro de uma determinada competência. Entendeu? Porque nós já tivemos casos aqui Não, em mas Cuiabá. você tem que indicar dentro de uma determinada competência. Exatamente, porque, veja bem, o que não Já pode teve acontecer... caso do Dante recusar indicações para a Secretaria de Saúde porque estava querendo substituir um cara que não votou no Dante, não votou em mim. O Dante foi candidato a governador e eu a senador, mas o cara era competente aos olhos do secretário de Saúde. O Dante resolveu prestigiar o secretário de Saúde. Não vou tirar. Nós tivemos Não estou situação... aqui para tratar do doente do partido. Estou aqui para tratar de todas as pessoas do Estado. Porque a hora que assume é governador de todos. Tem que governar para todos. Sem dúvida. Eu me lembro muito bem, Antero, né? Nós tivemos essa situação aqui em Cuiabá, e isso para mim foi muito claro, né? Você se lembra que a Gisela Simona era a presidente do PROCON, lembra disso? Um trabalho reconhecido, Antero, né? Um excelente trabalho em frente ao PROCON. De uma hora para outra, politicamente, né? Sacaram ela, tiraram ela dali e colocaram outro no lugar e não virou nada, absolutamente nada. Esse tipo de manobra política para encaixar pessoas aliadas sem competência, né? Isso realmente me incomoda. Não, isso né? o Mauro não vai fazer e nem o DEM está Eu pedindo espero isso. que não faça. Não, exatamente, e nem o né? DEM está pedindo isso. Claro, eu sei. Tanto é que o DEM assistiu tranquilamente a recondução da Gisela Simona para o PROCON Foi ótimo. e ela apoiou o Hérito Fagundes. Sim. Então, assim, isso. é um mérito do governador Mauro Mendes. E dela, né? E dela. Claro. De reconhecer a competência dela. Dela pela competência, do Mauro Mendes por não ficar com picuinha. Claro. De pensar na gestão do Estado. Então, assim, e você ouviu algum partido reclamar da recondução da Gisela? Não. Da base aliada? Não. Por quê? Porque há um reconhecimento de que foi uma boa escolha do Mauro Mendes. Perfeito. Então, até porque não é à toa que ela teve 55 mil votos, desses mais de 30 mil só aqui só em Cuiabá. 33 mil. Resultado do reconhecimento do trabalho que ela fez à frente do PROCON. E que todo mundo sabia que foi uma grande injustiça aquela troca lá durante o governo Pedro Taques, tirando ela do PROCON. Para colocar o Onofre Júnior, com a argumentação de que o Onofre iria dar mais votos. Não iria, né? Ficou provado que não iria. Não avançou. O governador Pedro Taques teve essa coisinha. Ele nunca administrou nada, não sabe administrar, esse é o problema dele. Eu acho que o Mauro Mendes vai conduzir bem isso. E vai sair tranquilamente dessa pequena turbulência. Isso não é CB, não. CB é quando tem tempestade formando no ar. Não tem tempestade nenhuma, não. É uma conversa e o Mauro Mendes até propôs nessa reunião de segunda-feira que pelo menos uma vez por mês ele se reúna com o partido. É bom isso. Claro. Para ouvir a voz das ruas. Perfeito. E nesse início de programa aqui, um registro sobre a senadora eleita Selma Arruda. Wilson Santos depõe na Polícia Federal sobre o caso de Selma Arruda. O deputado estadual Wilson Santos foi convocado para depor à Polícia Federal na tarde de ontem sobre a suposta extorsão sofrida pela senadora Selma Arruda do PSL. Também foi chamado como testemunha o jornalista Kleber Lima, que trabalhou na campanha da parlamentar. Os dois negaram qualquer participação nesse crime e que não sabem o porquê foram chamados para prestar depoimento. Apesar de ter sido convocado, o deputado Wilson Santos afirmou não saber sobre que caso iria depor ou em relação a que assunto seria testemunha. Aí, nas palavras dele, ele colocou o seguinte: eu não sei de nada, fui chamado
não sei do que se trata. Estamos permanentemente em contato com a Polícia Federal, declarou o Wilson Santos. O Wilson Santos, eu não consigo enxergar a relação dele nenhuma com esse negócio aí, eu não consigo, né? Agora, o Kleber foi marketing da Selma, aí né? Tudo bem, eu acho que tem alguma coisa para falar. Tem algo em comum, mas agora, não significa Santos, que tenha alguma coisa a dizer. É que a agência de Wilson Santos, que prestou serviços à campanha dele, foi também a Gênios, que acabou denunciando a senadora Selma Arruda. É isso, Antero? Se for esse ponto. Inclusive, isso consta aqui na reportagem do Gazeta Digital, publicada no final da tarde de ontem. Ao ser indagado sobre o envolvimento em gastos de campanha da senadora que são investigados, o Wilson negou qualquer conversa com a parlamentar sobre esse tema e que nada tem a contribuir com o caso. Aí ele continua dizendo o seguinte: nunca tratei nada pessoalmente, por telefone ou por redes sociais com a senadora sobre esse assunto. Coincidentemente, diz ele, a agência contratada é a mesma que a minha, a agência contratada que teria sido contratada por ela. Ela trabalhou com a agência Gênios e eu também, disse o Wilson Santos. Mas nada recebi por parte do proprietário da agência, não recebi solicitação nesse sentido e jamais tratei com a senadora desse assunto. O Wilson é muito conhecido, é o seguinte, né? Uma das grandes características do Wilson é que ele não tem trava na língua, né? Que ele fala e depois pensa. É isso, sempre foi a característica do Wilson. Ele fala primeiro, depois que ele vai ver a repercussão negativa do que ele falou, etc. Tal. Amadureceu bastante de uns tempos a esta data. Eu fico assim, quando leio esse noticiário, por que a Polícia Federal chamaria o Wilson Santos para depor? Porque testemunha ele não é. Ele não é testemunha do contrato. Só tem uma chance aí, sabe qual é? É dele ter falado alguma brincadeira para a juíza e a juíza ter elencado essa brincadeira no negócio. Eu acho que que gravou essa conversa, né? E aí que a conversa entre eu e você eu posso gravar. Sim. A Gênios não foi a agência que fez a campanha do Wilson também? Antes de você continuar, só para ilustrar o que o Antero acabou de colocar. Palavras de Wilson Santos. Duvido que haja qualquer tipo de prova. Duvido que exista alguma conversa com ela nesse sentido, enfatizou o deputado estadual. Parece até que o Antero ouviu alguma coisa. Não, é que é a lógica, né? É a lógica. É a lógica. Quer dizer, eu não sei. Tomara, porque eu torço pelo Wilson, que é meu amigo, etc. Tomara que eu não tenha falado alguma bobagem, né? Né? Olha, cuidado, o tribunal aí vai te punir, porque eles querem din-din, querem dinheiro. Aí vai dar M. Se tem essa gravação, se tem um tipo de conversa desse sentido, pode dar uma repercussão muito ruim para o Wilson. Mas ele está dizendo que não tem, vamos acreditar, vamos esperar o deslinde, né? E alô, Tribunal Eleitoral, quando que vai ser o julgamento? Tem que julgar logo isso. E aí, nesse caso ainda, o jornalista Kleber Lima, ele disse ter sido chamado como testemunha, mas que sequer foi comunicado pela senadora sobre a convocação. E aí o jornalista Kleber diz o seguinte: ela me arrolou como testemunha de uma suposta tentativa de extorsão que ela teria sofrido e eu não testemunhei isso. Se ela tivesse me consultado, não teria concordado que me arrolasse como testemunha. Não presenciei, não gostaria de estar aqui, não gostei da atitude de ser arrolado sem ter sido consultado. E Kleber Lima conclui dizendo que ele lamenta que isso tenha ocorrido. Esses fatos estão fragilizando a defesa da senadora Selma. Ele foi o coordenador de marketing da campanha dela. Selma Arruda. Ela chama ele de testemunha. Testemunha tem que presenciar o fato, tem que verificar, tem que testemunhar. Não, eu vi o juiz falando de tal pediu dinheiro para a senadora. O desembargador falando de tal pediu dinheiro para a senadora. É isso que ele tem que testemunhar lá.
Ele fala que não viu nada disso. Mas é isso que já Mas disseram, tava... é isso que já disseram no outro processo. É o que a Justiça Eleitoral já disse naquele outro processo, onde a acusação é de Caixa 2 e de abuso do poder econômico. A Justiça já colocou o seguinte, que muitos procedimentos da defesa da senadora tinham como único objetivo postergar a tramitação do processo. Isso já foi dito. Pode ser que tenha colocado um bartelão lá para ser ouvido para isso, né? Para dificultar, né? Acreditando que o Wilson chamado não ia depor, porque o Wilson tinha o poder de falar, eu quero ser ouvido na Assembleia, eu quero marcar o dia tal, ele podia adiar. Enfim, são coisas da juíza Selma, Antero, que ela precisa explicar o que aconteceu. Ela precisa provar a inocência dela, ponto. Isso é fato. Né? Agora, esse caso do Kleber Lima. Isso só prova com explicações. Né? Só com explicações, mas enrolar o Kleber Lima como testemunha, né? Você me desculpa, mas o Kleber tem razão nessa história toda. Ele foi diretor de marketing da campanha. Sim. Né? Não, isso não está sendo questionado, não. Pois é, mas eu queria saber o que é que levou a senadora a rolá-lo como testemunha nessa história toda. A tentativa de enrolar o processo. Levou que o desembargador... Quando foi... Ela, por exemplo, se eu não estiver equivocado, que vocês me corrijam, se eu estiver, esse assunto sobre tentativa de extorsão teria sido levantado num post na rede social pela própria senadora. Ela falou isso na rede social. Quando isto ocorreu, se eu não estiver enganado, não sei se foi o desembargador Pedro Sakamoto ou Márcio Vidal, ou os dois disseram o seguinte, olha, ela terá que provar essa questão aí da extorsão, se não provar, sofrerá as consequências. Mas ela negou na sequência. Não negou não. Ela, do TRE, de 600 mil reais, você lembra que ela tinha falado que numa extorsão de 600 mil reais? Olha, que ela falou assim, não era bem isso que eu tinha dito. A juíza Selma, com esses depoimentos, ela está demonstrando que ela foi leviana quando acusou a Justiça Eleitoral do Mato Grosso. Não, só para situar, professor. Porque assim, a tentativa de extorsão que ela se referiu, a tentativa de extorsão que ela teria se referido foi o seguinte, de que tentaram extorquí-la para facilitar a vida dela lá no Tribunal Regional Eleitoral. Não foi isso? Foi isso. Não foi isso? Foi isso. Esse foi o contexto. E aí? Exatamente isso. Mas depois, ela negou isso depois. Ela negou isso. Ela negou isso, falou, eu fui mal interpretada. E num outro post no Facebook, ela negou isso, dizendo, olha, eu fui mal interpretada, não é bem isso que eu quis dizer. É o que ela quis dizer, então, o senhor sabe? Não, até hoje eu não sei, ficou nisso. Mas não foi isso que ela quis dizer? Não foi isso que ela quis dizer. Ela foi mal interpretada. Mas disse. Ela disse. Ela vai ser cobrada pelo que ela disse, ela vai ter que se reposicionar sobre isso. Se bem que isso é outro processo, né? É outro processo. Isso não tem nada a ver com o processo da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral já demonstrou que vai julgar e que vai cobrar esse posicionamento dela. E ela tem que apontar quem é que pediu dinheiro para absolvê-la lá no Tribunal Eleitoral. Mas a interpretação dada pela Justiça... Se for verdade dela, ótimo. A interpretação dada pela Justiça Eleitoral, se não publicamente, mas pelo menos nos bastidores, foi de que esta denúncia que ela fez de tentativa de extorsão que teria ocorrido, teria sim ligação com o processo lá de Caixa 2 e de abuso do poder econômico. Sim, lógico, é com esse processo, é lógico que é com isso. É isso? É isso. É em cima disso. Foi o que ela falou. Né? Ou seja, segundo o professor Haroldo, Selma disse que não disse. Disse que não disse, foi. Foi. E o Ministério Público Eleitoral está pedindo a devolução de 9 milhões e 400 mil reais e afastamento e cassação do deputado Romualdo Júnior, que está ocupando a titularidade lá como deputado, mas que na realidade ele é primeiro suplente. O Ministério Público propôs uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra um deputado estadual, no caso Romualdo Júnior, e outros 3 ex-parlamentares. E aí essa petição é relativa à Operação Ventríloco, que investiga um desvio de 9 milhões e 400 mil oriundos de uma dívida da Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa possuía com o antigo Bamerindos, que foi comprado pelo HSBC em 1997. E foram citados aí
também são denunciadas aí outras pessoas. Tem ex-deputados, além né? desses. Não, são 3 ex-deputados, né? Mas existem também outras pessoas aí que estão sendo denunciadas. Por exemplo, o ex-procurador-geral da Assembleia, Anderson Flávio de Godoy, além dos ex-funcionários Luiz Márcio Pomor, Francisvaldo Mendes Pacheco. Esse é o parente do ministro? Não sei. Tem um Francisvaldo Mendes está sendo que é denunciado parente, também se um assessor, me parece que é um assessor aqui de um deputado, Odenir Rodrigues de Almeida. É o assessor do Guilherme Maluf. Assessor de Guilherme Maluf. Ana Paula Ferrari Aguiar, Marcelo Henrique Cini, Kleber Antônio Cini e Claudinei Teixeira Diniz. Também constam aí nesta inicial do Ministério Público os empresários Valdir Daroit, Leila Clementina Singaglia, José Antônio Lopes e Edilson Germandi de Queiroz. Você vê que esses desvios públicos, né? Você vê de 9 milhões, você vê outro Detran de 30 milhões, é quadrilha o negócio, não é Isso aí, na verdade, vai ser julgado pelo juiz de primeira instância, quem estiver lá na vara de ação popular. Aí, depois do julgamento da vara de ação popular, se houver a condenação, quem foi condenado pode recorrer no cargo e aí vai ser julgado pelo TJ. Apesar de ter um deputado no cargo, mas como o caso é de improbidade, exatamente, isso fica na justiça comum. Caso de improbidade não tem furo. Essa é a compreensão. O Brairo, como senador, já foi condenado nessa vara da improbidade. E não teve o foro do Supremo Tribunal Federal, como senador da República. Porque na questão de improbidade não se admite o foro. Já é remansosa, é pacífica a jurisprudência brasileira sobre isso. Professor Haroldo Arruda, seu destaque de hoje. O meu destaque é sobre essa criação da CPI da sonegação e renúncia fiscal, que foi instalada ontem lá na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, né? Considerando que outras duas já tinham sido montadas, uma em 2014 e outra em 2016, né? Vou falar um pouquinho sobre isso e da importância dela. Vamos ver se agora vai, né? Vamos ver, não é? Vamos ver. Vamos ver. Vamos torcer, né? Porque é a terceira, não é? É a terceira? É a terceira. Exatamente. A primeira identificou, né, um desvio de 700 milhões, a segunda houve uma concessão, né, de incentivo fiscal na ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais e até agora o Ministério Público não falou absolutamente nada disso, né? Quais as medidas que devem ser tomadas daqui para frente? Eu vou falar sobre isso. Antero, e o seu destaque? Olha, meu destaque é essa guerra interminável da Prefeitura contra a Santa Casa, né? Agora, os vereadores que dão apoio ao prefeito estão apoiando uma intervenção da Prefeitura na Santa Casa de Misericórdia. Eu até queria que isso ocorresse, para ver como que se sairia o Emanuel nessa intervenção. Se ele assumisse, se ele resolveria todos os problemas da Santa Casa, como excelente gestor que é, para ver com quantos paus se faz uma canoa. Seria até ótimo, se isso fosse possível, né? Eu vou falar, portanto, sobre as notas da Prefeitura, da Santa Casa e também sobre a posição da Câmara de Vereadores, que aprovou uma intervenção do prefeito na Santa Casa de Misericórdia. E tem uma outra informação aqui, Antero, só para complementar aí o seu destaque. Vereadores dizem que o prefeito Emanuel Pinheiro mente sobre a investigação na Santa Casa. E aí, na tarde de ontem, estes vereadores iriam se reunir com o governador Mauro Mendes para tratar sobre a Santa Casa. E aí, uma declaração aqui do vereador Diego Guimarães. Ele disse o seguinte: nós até discutimos isso na edição de ontem, aqui do Notícia de Frente. O Diego Guimarães fala o seguinte: é estranho o fato da Prefeitura dizer que a Delegacia Fazendária está dando recomendação em investigação sigilosa, porque se é pública, a Defaz deveria ter se posicionado, e não a Prefeitura. E se existe uma investigação, estão sendo passadas informações privilegiadas para o prefeito. E aí, no entendimento do vereador, isso não passaria de uma desculpa dada pela Prefeitura
para não cumprir com o acordo, ou seja, não repassar aqueles 3.600.000 reais. Lúcio, na verdade é o seguinte, essa informação da Prefeitura, esse posicionamento da Prefeitura, eu vou falar disso mais detalhadamente na hora do destaque, mas ele não aguenta 30 segundos de análise. E aí nós vamos ter aqui mais um dado hoje no programa, Antelo. Tem também, sobre esse tema aí, nós vamos ter aqui uma entrevista com o secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Poças de Carvalho. Que aí dá para completar a história e fazer a tirar a análise opinião, integralmente, né? Bom, e falando em Cuiabá, o secretário de Educação da capital, Alex Vieira Passos, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Aí, entre os assuntos que ele falou, não tem aí o CEMEIS, né? Esse programa de creches, vai mudar, vai trocar o nome desse programa. Eles não admitem que é a troca do programa, que é um novo programa, que vai ter lá algumas coisas novas, mas na realidade é o seguinte, o CEMEI tem o carimbo de Mauro Mendes, né? Agora vai ter um outro nome, mas vamos aí acompanhar alguns trechos da entrevista. Secretário, o senhor falou agora há pouco aqui do CEMEI. Falou, olha, nós vamos superar o que foi construído de CEMEI. Vamos superar as vagas. A primeira pergunta, foi construído algum CEMEI nessa gestão? 3. Já ou não? 3. 3. Estamos entregando mais 2 semana que vem. Agora, outra informação, e o senhor comentava comigo antes da entrevista, o CEMEI vai mudar de nome. Não. Vai virar SEIC. Mais ou menos assim. O CEMEI hoje é Centro Municipal de Educação Infantil. Isso. Aí vai virar Centro de Educação Infantil Cuiabano. Isso daí é para tirar a marca do ex-prefeito Mauro Mendes? Não, de forma alguma. Ou não? Vai ter algum diferencial? Vai ter algum diferencial. De forma alguma. O prefeito Mauro Mendes, ele teve, obviamente, um bom desafio e o secretário que me antecedeu também fez muitos avanços na educação. Mas a gente sempre busca superar. Mas a filosofia é outra, não é? A filosofia a gente precisa superar, porque cada vez quem ganha é a sociedade. O que acontece? Nós temos, é bom explicar, muito boa pergunta, nós temos CEMEIs, nós temos, que é o programa federal, o nome não é da gestão anterior. Nós temos as creches, que são municipais. Tudo que é uma marca municipal. E nós temos EMEBs, que são as escolas, e EMEBEC, que são as escolas de campo. O CEMEI, quem licitava era o governo federal. O dinheiro é do governo federal. O governo não é. Ele que faz. Licita. Quando você vê um CEMEI, não tem nada a ver com a prefeitura administrou. E o SEIC, que é o cuiabano, é a prefeitura nosso. Que vai licitar. Isso. Qual que foi o estudo? Nós temos 4.000 alunos hoje esperando vagas de 0 a 3 anos. São 4.000 alunos aguardando as suas vagas. Ou seja, nós subimos de 29%, porque o Plano Nacional de Educação determina que até 2024 nós temos que atender 50% da demanda. Nós saltamos de 29% para 36% hoje. E o que nós vamos fazer com o SEIC? Nós vamos ampliar até 2021 mais 1.000 vagas sem construção de novas unidades. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, o prazo é até 2021, porque todo início do ano a gente vê aquele mesmo problema, muita mãe, muito pai aí com medo de ficar sem vaga, naquela corrida, naquele desespero para achar uma vaga aí para o filho numa creche aqui do município. Só complementando o questionamento da Nayara, secretário, faltam quantas vagas hoje nas creches de Cuiabá? Nas creches e CEMEIs de 0 a 3 anos, de 4 anos em diante não falta nada. Nós temos 500 vagas ainda à disposição da sociedade. Sobrando. De 0 a 3 falta De 0 a 3 nós temos uma lista de espera de 4.000 vagas. Eram 5.500, nós baixamos para 4.000 vagas e até o final da gestão Emanuel Pinheiro nós vamos deixar com 2.000 vagas. Tá? Ou seja, quando eu falo em superar, sempre superar as gestões anteriores, é que nós vamos entregar 11 CEMEIs, é o plano de governo do prefeito Emanuel Pinheiro, vai ser cumprido, e nós vamos ainda inaugurar, que é um projeto dele, o SEIC, Centro de Educação Infantil Cuiabano, que é a transformação da creche. Nesse CEMEIs o recurso já existia? Já existia de uma parte, outra parte nós que conseguimos. Esse de 6 que nós lançamos as obras agora, esse mês, e mês passado, foi recurso que nós conseguimos em Brasília, tá? Então, os SEICs, falando dos SEICs, é a transformação da creche para atender o 0 e 1 ano que não é atendido. A creche já tem 2, 3 anos, nós vamos atender de 1 a 0 anos na mesma estrutura. Como? Ampliando ela. Já agora, em abril, nós lançamos mais 5 SEICs,
que cada SEIC desse, ele ampliará em torno de 30 vagas. Então, o projeto até 2021, só dos SEICs, que é uma marca cuiabana, né, de padrão cuiabano, abrirá 1.000 novas vagas, fora os CMEIs. Bom, essa história aí de... era CMEI, é CMEI, né? Não, Centro CMEI. Municipal Não, parece de que vai Educação continuar o Infantil. CMEI é federal e SEIC mas é aí vai ter municipal. lá o Ficou outro, claro. o SEIC, o Centro de Educação Infantil Cuiabano. Isso aí me lembra, sabe o quê, professor? Me lembra o senhor não gostou? Vou falar, Não, posso você, falar? Você Posso pode falar, Não, mas eu já sei o que você vai falar. Já sabe o que eu vou falar? Eu imagino o que você vai falar. Então o senhor é Você vai- mandrake. não, Então diz não. aí pra mim o que Você eu vou vai falar. criar uma- Não, diz pra mim. Você vai criar uma situação, entendeu? Para desmerecer o SEIC em função do CMEI. É isso que você vai fazer. O senhor é porta-voz da prefeitura? Não sou porta-voz da prefeitura. Não, só para mim saber. O CMEI... Mas eu não vou falar nada. Mas era isso que Eu você ia não vou- falar? Não, eu não ia falar isso. Dessa vez o senhor não adivinhou. Não acertei. Não, então tá bom. Eu estou querendo dizer o seguinte, se o senhor me permitir. Tá. Posso? Pode, claro. Obrigado. Eu estou querendo dizer o seguinte, que essa história aí de alterar o nome dos programas, né, de ter essa troca, CMEI, né, que era Centro Municipal de Educação Infantil, que tinha um carimbo. Aí vai para SEIC, porque aí fica uma coisa da atual administração. Aí me lembra, sabe o quê? Me lembra Chico Galindo com Poeira Zero, aí me lembra Mauro Mendes com Novos Caminhos, aí me lembra Emanuel Pinheiro com Minha Rua Asfaltada. Pois não, pode continuar na sua defesa. Tudo o mesmo dinheiro, né? E É qual- tudo com o mesmo dinheiro, tudo com o mesmo dinheiro. Tá. Qual o problema disso? Você tem uma nova administração, você tem um CMEI, que é um programa federal, você tem o SEIC, que é um programa municipal, que está tendo um aperfeiçoamento, né? Pelo menos o secretário está sendo claro nisso, está tendo um aperfeiçoamento. Tinha-se 4.000 vagas, faltando 4.000 vagas de 0 a 3 anos, daqui a 2 anos serão apenas 2.000 vagas. Está tendo uma ampliação nesse projeto todo, ou seja, o projeto está sendo revitalizado. Qual o problema de você chancelar um novo projeto de gestão, sendo ampliado o projeto que já existia, gente? Ô, professor Haroldo, desculpa, mas Qual o assim, problema nisso? o problema é um só. É a questão de responsabilidade. Para mim tem um festival de mentiras aí. Por que tem um festival de mentiras? Eu fiz a campanha do Emanuel Pinheiro. Eu fui o coordenador de comunicação da campanha do Emanuel Pinheiro. O Emanuel Pinheiro falou na campanha: vou construir 11 CMEIs. Pega lá todas as gravações dele. Ele fez 3 até agora. Ele falou que ia construir 11 CMEIs. E antes de começar a fazer a campanha, eu disse para ele: Emanuel, comunicação é verdade. Se você vai construir 3, fala que você vai fazer 3. Se você for fazer 11, fala que você vai fazer 11. Por que você falou que vai fazer 11? Antero, aí mostrou documentos da prefeitura. O Mauro Mendes já deixou dinheiro em caixa para fazer 17. Eu estou prometendo menos do que tem recursos em caixa para fazer 17. Qual que é o problema desses CMEIs? É que a União paga para fazer o CMEI e depois o custeio é por conta da prefeitura. Certo. Mas aí é só o custeio, Haroldo, que fica por conta da prefeitura. Aí você quer me convencer que é melhor agora a prefeitura pegar o dinheirinho, que não é muito, entendeu? E além de cuidar do custeio, por uma questão de uma vaidade pessoal, pavão misterioso, pássaro colosso. Quer dizer, por uma questão de vaidade, espelho, espelho meu. Existe algum prefeito mais bonito do que eu? Não. Por uma questão de vaidade, exclusivamente vaidade, a prefeitura não vai ter recurso público para fazer SEIC, coisa nenhuma. Ah, então não vai fazer nada. Ela tinha que fazer pegar o dinheiro que está aí do governo federal e fazer os 17 CMEIs. E tem aqui Que dá muito mais vagas do que eles estão falando. E olha, Preenche muito mais do que as 2.000 vagas que eles estão falando. E Antero, e no sentido contrário. É isso que eles tinham que fazer. E o dinheirinho da prefeitura reserva para botar no custeio desses 17 CMEIs. A prefeitura vai paralisar os 17 CMEIs que tem dinheiro em caixa para ter a vaidade de fazer o SEIC. Ah, pelo amor de Deus, cara. Obra pública não tem dono. Dono de obra pública é o povo. CMEI não é de Mauro Mendes, coisa nenhuma. CMEI não é do governo federal, coisa nenhuma. CMEI é nossa, é do povo que paga imposto. Como não vai ser de Emanuel SEIC?
E tem uma... Quer dizer, devia otimizar recurso público. Numa situação que a prefeitura não tem bonança, devia otimizar recurso público. Por falar em Essa é a crítica. Antero e professor Haroldo, por falar em otimizar recurso, tem um exemplo aqui no sentido contrário. E olha, um bom exemplo. O subtítulo de uma reportagem que foi publicada no final da tarde de ontem no site Folha Max é o seguinte: sem personalismo, sem pavão misterioso, como disse o Antero agora há pouco. O título da reportagem: Estado mantém slogan da gestão passada e economiza 68 milhões de reais. É um exemplo exato, ao contrário, né? No sentido contrário do que nós estamos falando aqui. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, decidiu manter na atual gestão a identidade visual implantada na administração anterior no intuito de fazer economia aos cofres do Estado. Registre-se que Mauro Mendes foi oposição ao ex-governador Pedro Taques. E olha, eles se bateram e se bateram bastante na campanha eleitoral, um apontando os defeitos do outro. E aí, na reportagem aqui, conforme o levantamento feito pela Secretaria Adjunta de Comunicação, que embasou a decisão do governador, uma nova mudança na identidade visual, englobando marca, slogan, brasão, cores, pinturas, fachadas, adesivagem de carros e crachás para todas as secretarias e órgãos, custaria mais de 68 milhões de reais ao Estado, sem contar os custos com papelaria. E aí, só voltando ao caso anterior, o Antero colocava o seguinte: olha, estão abrindo mão de recursos que estão aí, que poderiam ser utilizados para a construção dos centros educacionais e a prefeitura faria a manutenção. É um exemplo exatamente no sentido contrário. Pois é. E bom exemplo, né? Porque assim, e tomara que o sucessor de Mauro Mendes, seja ele quem for, também mantenha o governo de Mato Grosso. Pronto. Aliás, o governador Pedro Taques não fez nada personalística. Uhum. Ele colocou o governo de Mato Grosso. E não tem por que mudar, porque a explicação do secretário adjunto de comunicação, que é o Mauro Camargo, né? É uma explicação corretíssima. Se você muda o slogan do governo, você tem que pôr adesivo em todos os carros, as placas de obras, tem que trocar tudo. É um dinheirão, cara. O Estado não pode jogar esse dinheiro fora. Essas coisas que eu acho que entre a vaidade do governante e o benefício ao público, tem que ficar com o benefício ao público. O melhor que o Emanuel faria era construir os 17 CBs. Se não os 17, pelo menos 11 que ele prometeu. E fazer os 11, porque tem dinheiro aí. E fazer os 11 e pegar esse dinheirinho que ele falou que ia construir SEIC e fazer o custeio. Porque o caro desse negócio é o custeio. Agora, eu tenho depoimentos de uma colega nossa, a Laís Souza, que hoje está no governo Mauro Mendes. Na época, ela era minha editora no site PNB Online. Ela me disse assim, lá na redação do site PNB Online: Antero, eu sou mãe, eu preciso colocar minha filhinha pequena em creche. A creche do Mauro Mendes é coisa de outro mundo. É verdade, eu conheci. É espetacular a qualidade do atendimento. E ela ficava absolutamente tranquila com a criança na creche da Prefeitura de Cuiabá. Sabe por quê? Porque os profissionais efetivos da Prefeitura são bons. Trabalharam bem para o Wilson, trabalharam bem para o Chico Galindo, trabalharam bem para o Mauro Mendes e trabalham bem para o Emanuel Pinheiro. O Emanuel Pinheiro tem um bom trabalho na área da educação especial, que é uma coisa que vem de muito tempo e que ele preservou. A continuidade é isso. Você ganha, você vai colocar algumas coisas novas. Por exemplo, o que o secretário de Educação falou, esse programa da hora estendida. É um programa espetacular do Emanuel. Pronto. Esse é do Emanuel. Você sabe o que me incomoda? Essa é uma ideia nova do Emanuel. Isso. E que não gasta coisíssima nenhuma, nada a mais. E que está
atendendo os pais. Pois é. Agora, o que não presta, é o isso seguinte, que me incomoda, é o Lúcio, seguinte, entendeu? é a inveja infantil, até porque nós estamos falando de creches, né? Esta inveja infantil, esta ciumeira que não leva a lugar nenhum, leva sim, leva a um resultado assim que não tem como fugir dele, leva ao prejuízo do contribuinte. Você já prestou atenção? Se muda a marca do governo, iam gastar quase 70 milhões de reais. Nós temos alguns meses para chegar em abril, né? Nós estamos já em março, 13 de março. Para 8 de abril... Menos de 30 dias. Menos de 30 dias. Não houve avanço nenhum, Antero. Eu quero dizer o seguinte... Não, responda para mim, Não, com toda sinceridade. eu vou te responder. Você também, Lúcio, Não, responda para mim. eu vou te responder. E responda com toda sinceridade. Sim. Porque não é possível. Houve sim. Fala-se em educação de prefeitura, houve um fala-se em ponto- saúde... Não, deixa eu falar agora, um minuto. Fala-se em educação da prefeitura, na gestão de manual de educação, de saúde, de infraestrutura, etc. Não se tem um elogio, não se tem nada de avanço. Aparece matéria, é tudo pejorativo, tudo é ruim. Não tem nada bom, não é possível. Professor, eu só gostaria de colocar o seguinte, Tem uma coisa fazer... boa, Porque a sensação que eu tenho, lá da Praça Alencar. tá entendendo? É que não está nada funcionando. Mas fazer Não, o Não certo... é isso que eu vejo. Professor Haroldo, então faz o seguinte. Então você me desculpa, Não, entendeu? não. É por isso que eu fico indignado. É Tem uma assim, matéria sobre eu educação. vou pedir para o ouvinte, Entendendo? para o telespectador, Sabe? revisitar e conclamo. Não está tudo ruim. Eu conclamo você a revisitar também. Revisite quando Emanuel criou a Secretaria dos 300 anos. Revisite as promessas feitas na Secretaria dos 300 anos. Sabe quantas obras ele vai entregar daquelas? Que ele anunciou. Ninguém pediu para anunciar. Aliás, pedimos desde lá o programa Opinião na TV Pantanal para ele não criar a Secretaria dos 300 anos. Ele criou a Secretaria dos 300 anos, anunciou uma série de obras. Sabe quantas obras dessas estão iniciadas? Eu não estou dizendo concluídas, não. Nenhuma. Agora, professor... É um negócio assim, só pra espetacular. Gente, E por que você não vai no que Só já está terminando o só pra governo. gente- São 2 anos, por que você não vai no que já está feito? Só para a gente poder O que fechar... que ele fez, cara? Pois só é, pra- eu estou só pra- perguntando. Nada. Só para a Ué, gente poder fechar Do que ele anunciou, Paciência. não fez nada. Só para a Ué, gente poder fechar esse bloco aqui, fazer a coisa certa, não passa de uma obrigação do gestor público, do governante, porque foi isso que ele combinou com a sociedade. E eu penso, eu suspeito, eu desconfio que a nossa função, enquanto comunicadores, é apontar o dedo para aquilo que a gente considera que está errado. E é isso que nós estamos fazendo. Até porque é o seguinte, o telespectador não quer de nós, enquanto profissionais de comunicação, o elo de comunicação entre a sociedade e os governos, que nós fiquemos aqui jogando confete, só aplaudindo, sem fazer crítica nenhuma. Nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouco. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta quarta-feira, registrando aqui neste início de bloco que o pagamento da dívida com o Bank of America é prorrogado e que a folha salarial fica em primeiro plano. O governo de Mato Grosso prorrogou o pagamento da dívida com o Bank of America, aquela herança lá de Silval Barbosa, Éder Moraes e Companhia Limitada, que deveria ter sido feito na última segunda-feira, dia 11. A previsão é que o governo do estado quite a parcela em até 15 dias, num montante orçado em 140 milhões de reais, de acordo com informações da própria Secretaria de Fazenda. Na semana passada, o secretário Rogério Galo, da Fazenda, afirmou que o governo estava fazendo o câmbio do real para obter o dólar para o pagamento da parcela. Essa é a informação do secretário de Fazenda, Rogério Galo. Então não vai empurrar mais para frente. Ia empurrar para agosto, empurrou para 15 dias. para 15 dias. Então, Só para é priorizar sinal o pagamento. Sim, então é sinal que as contas estão andando, né? Vai ter que pagar, né? Vai ter que Mas pagar. eles estão querendo empurrar para frente a partir de setembro. É. E agora nós vamos falar da crise na saúde aqui em Cuiabá. Diante do impasse entre a Prefeitura da capital e a Santa Casa,
e a suspensão dos atendimentos no hospital, os vereadores da capital sugeriram ao município que faça uma intervenção na unidade de saúde. Nós vamos conferir na reportagem de Antônio Carlos Silva. O ex-presidente da Câmara, João Emanuel, foi ao parlamento cuiabano na manhã desta terça-feira. O ex-vereador preferiu não gravar entrevista no momento. Desde o dia 20, ele está cumprindo pena em regime semiaberto, após ficar 2 anos preso pelos crimes de fraude em licitação e grilagem de terra. Já na galeria da Câmara, familiares de pacientes e representantes de 709 trabalhadores da Santa Casa de Cuiabá empunhavam cartazes cobrando providências. Os profissionais de saúde estão há 5 meses com salários atrasados. Já os médicos prestadores de serviços há 10 meses. Hoje, o passivo da Santa Casa, hoje o déficit que a Santa Casa tem, hoje é de 100 milhões. A Santa Casa, hoje, ela vive um processo de insolvência. Ela não consegue se manter tamanha o endividamento que ela contraiu ao longo desses últimos 4 anos, né? Vale ressaltar que a Santa Casa também, no ano passado, recebeu 42 milhões de emendas parlamentares. Fora o que ela recebia mensalmente, que era da ordem de 5 milhões e que daria tranquilamente de tocar a instituição. Ali é um saco sem fundo. O dinheiro que se coloca ali, só para você ter uma noção, a Santa Casa já recebeu 30 milhões de emendas, 30 milhões da Igreja Assembleia de Deus, um empréstimo de 49 milhões de reais. Tudo sem ter a necessidade de prestação de contas. Só aqui eu falei em 109 milhões de reais, sem contar os repasses mensais e adiantamentos de recursos da Prefeitura. Só para você ter uma noção, o novo pronto-socorro municipal de Cuiabá custou 82 milhões de reais. Seria dinheiro suficiente para erguer um novo hospital. Para complicar a situação, nesta segunda-feira, os trabalhadores da Santa Casa decidiram suspender o atendimento a pacientes. O hospital cobra da Prefeitura de Cuiabá 12 milhões de reais de repasses atrasados. Neste valor estão incluídos os 3 milhões e 600 mil reais obtidos pelo hospital através de emenda de parlamentares federais de Mato Grosso em Brasília. Por sua vez, o município cobra da Santa Casa uma dívida de 24 milhões de reais. O senhor tem alguma informação sobre se a Santa Casa vai ser investigada, está sendo investigada? Porque também nas últimas horas, nos últimos dias, falou-se de uma operação da Defaz. Aí o presidente da Santa Casa falou com a gente que esteve na Defaz pessoalmente, falou que não tem operação nenhuma em relação à Santa Casa. O fato é que a auditoria foi homologada no dia 8 de fevereiro pela Controladoria Geral do Estado e remetido cópia para o município, para a Defaz, para o Ministério Público. Então, há realmente uma investigação, mas não sabemos o teor dela, até porque a investigação toda é sigilosa. Diante do impasse, os vereadores sugerem que a Prefeitura de Cuiabá faça uma intervenção na direção da Santa Casa. Nós estudamos com nós desde ontem à noite, hoje cedo, 7 horas, já estávamos aqui reunidos. E chegamos à seguinte conclusão, diante os nossos técnicos jurídicos aqui desta Casa de Lei, vamos sugerir, por indicação, ao prefeito, ao executivo, que intervém na Santa Casa, que faça uma intervenção. Porque a intervenção vai nomear uma gestão externa completamente desvinculada da Santa Casa, que pode trazer uma nova credibilidade à Santa Casa e também um novo modelo de administração, que pode atrair recursos internos e o que entrar de dinheiro pelo SUS tem a certeza da transparência e da boa aplicação desses recursos. Nós estamos no fundo do poço e não tem corda. Se essa é a corda salvadora que está aparecendo, nós aceitamos, porque nós não temos expectativa nenhuma, esperança nenhuma. A intervenção é necessária? Essa intervenção a gente vem pedindo ela, já tem mais ou menos uns 8 meses que nós estamos pedindo intervenção na Santa Casa. Quem é que pode fazer essa intervenção? Apenas o Executivo Municipal. Não sei por que demorou-se tanto a tomar essa providência. A sugestão dos vereadores para que a Prefeitura intervenha na Santa Casa de Cuiabá foi comunicada a portas fechadas numa sala aqui na presidência a 3 diretores do hospital. Ao presidente Carlos Coutinho,
ao diretor técnico Dirceu Costa e ao administrador Daniel Pereira. Eles saíram da reunião sem falar com a imprensa, mas um deles, que preferiu não se identificar, disse o seguinte: há uma intenção de se falir a Santa Casa. Bom, a intervenção aí, muitas vozes defendem a intervenção, que ela é necessária. E aí é o seguinte, o vereador Toninho de Souza colocou que essa intervenção teria que ser desvinculada da atual direção da Santa Casa de Cuiabá. Mas aí também pode-se fazer um outro questionamento. Essa intervenção teria que ser vinculada à Prefeitura de Cuiabá? Eu digo isso pelo seguinte, a pergunta só tem um único objetivo. Se é a Santa Casa e a Prefeitura, que há muito tempo não conseguem se entender, estão nessa polêmica danada. Um disse que tem para receber, o outro diz que não tem nada para pagar. Agora, me parece aí que essa intervenção deveria ter alguém no controle, né, no comando dessa intervenção, se ela vier a ocorrer, que não fosse nenhum desses dois entes. De repente, o Ministério Público Estadual, no controle dessa... Segundo a fala do Dejamir, que deve ter estudado para falar isso, eu não estudei, não sei, não vou dizer que sei, porque não sei. Ele falou que só a Prefeitura é ente autorizado a intervir. Que o Estado não é autorizado, que é evidente que o Ministério Público não é função do Ministério Público. Não é função do Ministério Público administrar a Santa Casa. Só a Prefeitura pode intervir. Os vereadores estão chegando a essa conclusão. Eu diria o seguinte, quem avisa, amigo é. Eu diria ao prefeito Emanuel Pinheiro. Primeiro que tem duas marcas que vão ficar definitivamente. Este é o ano de 300 anos de Cuiabá. Você viu que um dos diretores da Santa Casa falou em off ali para o Antônio Carlos. Eles querem falir a Santa Casa. Então, vai se ler no futuro, Emanuel Pinheiro. Vai virar singular isso. Na próxima campanha eleitoral, vai se ler, sendo justo ou não, mas vai se ler Emanuel Pinheiro. É muito ruim politicamente, Emanuel é um ser político, ele entende de política. É muito ruim politicamente, no ano dos 300 anos, fechar uma instituição de 200 anos. Ponto 1. Ponto 2. O pior dos mundos, com todo respeito, eu sei que é a maior boa vontade dos vereadores, os vereadores só querem ajudar, eles estão vendo nisso uma tábua de salvação. Tomara que a vaidade da Prefeitura não deixe a Prefeitura assumir isso. Se a Prefeitura for assumir isso, será a debacle do governo Emanuel Pinheiro. Viantello, ontem no Jornal do Meio-Dia, depois dessa reportagem do Antônio Carlos que nós acabamos de assistir, ele fez um link ao vivo no Jornal do Meio-Dia. E foi assim, emocionante, triste, de cortar o coração a reação de uma mulher que tem um parente dela precisando de atendimento. E ela chorando, como quem pede socorro por não conseguir dar um atendimento decente a um familiar. Mas nós temos também aqui, para enriquecer essa discussão, uma manifestação do secretário de Saúde, Luiz Antônio Poças de Carvalho, sobre todo esse debate aí envolvendo a Santa Casa e a Prefeitura de Cuiabá. Uma auditoria realizada na Controladoria Geral do Estado apontou cobrança de consultas dentro da Santa Casa de Cuiabá. Diante dessa denúncia, o órgão recomendou à Prefeitura que não fosse feito mais nenhum tipo de repasse enquanto as investigações não terminem. O hospital receberia R$ 3.600.000 para continuar as atividades. Só que, por enquanto, está suspenso e continua a cargo da administração. Primeiro, nós temos que deixar claro o seguinte, a Santa Casa nos deve 24 milhões de serviços contratados, pagos e não realizados. Ponto. A partir desse momento, eles verificaram junto ao Ministério da Saúde que não tinha emenda nenhuma, conversa fiada, emenda, balera de parlamentar que está querendo algum outro interesse que a gente não está entendendo qual que é, parece que não é interesse público, é privado. Então,
mediante isso, nós sentamos e chegamos no denominador comum. O que seria necessário para a Santa Casa não fechar as portas? Já que nós não devemos nada para ela nos deve. 3 milhões e 600 paga a folha dos servidores, uma folha dos funcionários, uma folha dos médicos. Ótimo, aí a Santa Casa funciona? Funciona. Então, sugerimos de fazer um aporte antecipado de serviços contratados, porque eles teriam que prestar esse serviço em 30 dias. Se não prestarem, não vem mais 3.600 no outro mês. Aí, na data exata que o prefeito pediu para fazer o aporte, um dia antes chegou uma notificação da Controladoria Geral do Estado, dizendo que ela foi acionada pela DEFAS para poder fiscalizar a Santa Casa. E lá traz questões gravíssimas de malversação de dinheiro público, de incompetência gerencial, uma série de questões que fizeram a Santa Casa chegar onde está. Está lá no relatório. É um órgão independente que fez isso. A mesma coisa nós já tínhamos da Controladoria da União. O Sistema Sul já tinha nos avisado que a Santa Casa não vinha cumprindo o contratado com o município. A Prefeitura já teria feito o repasse de 24 milhões de reais à Santa Casa. Só que, segundo a Secretaria de Saúde, os atendimentos necessários à população não foram feitos mesmo assim. Leito de retaguarda, operações que não foram realizadas, consultas que não foram realizadas, tratamentos que não foram firmados. É isso. Quer dizer que quem está pagando a conta é o SUS, é o cidadão, é o coitado que está ali na porta precisando do atendimento e não está tendo. Falar hoje que a Santa Casa, se fechar as portas hoje, ela falhe o sistema de saúde, não falhe, porque ela já vem trabalhando com 30%, 40% da sua capacidade desde o ano passado. Então, não tem muita diferença hoje se ela fechar as portas ou não para a saúde no impacto imediato. Tem por uma questão que a gente tem os servidores que não tem nada a ver com isso da Santa Casa, que são pessoas que trabalharam, os enfermeiros, os técnicos, a atividade MEI, os médicos que estiveram lá e prestaram o seu serviço todinho. Esses têm que receber, gente. Não é possível. 10 meses sem pagar médico, inconcebível isso. Servidor, 6 meses sem pagar, é uma coisa inaceitável. Em meio às denúncias e à paralisação das atividades da Santa Casa em Cuiabá, a Câmara segue com os trabalhos da CPI dos filantrópicos. Será ouvido hoje, durante a última oitiva, o ex-presidente da unidade, Antônio Preza, a partir das 2h30 da tarde. Ontem, os vereadores pediram que a administração realizasse uma intervenção no hospital. A intervenção ela tem 2 aspectos, o aspecto jurídico e o aspecto político. Isso quem vai ter que decidir é o prefeito, esperar ele chegar para poder ver, verificar. Eu, particularmente, acho que não deveria intervir. Acho que deve deixar ela resolver os problemas dela lá dentro. E nós devemos cuidar dos nossos problemas, que já não são poucos. E esse é o tema do seu comentário, Antero Paes de Barros. Olha, primeiro, sensata a opinião do secretário no final, que ele defende a não intervenção. Porque se fizer a intervenção, ele vai ter que cuidar do filho. E a Prefeitura de Cuiabá não tem recurso para isso. A Prefeitura de Cuiabá não tem recurso para isso. E vai ter dificuldades de administrar isso. Portanto, eu acho muito ponderada a posição... Porque aí a responsabilidade passa a ser única e exclusiva da Prefeitura de Cuiabá. É o interventor. A Prefeitura é o interventor, aí pronto. Dela. Aí tirou da Santa Casa, o problema fica todinho em cima do Emanuel Pinheiro. É uma estupidez política tão grande que eu tenho certeza absoluta que o Emanuel Pinheiro não vai entrar nessa. Não vai entrar nessa, porque é muito ruim para ele esse tipo de situação. É melhor ele buscar um acordo com a Santa Casa. Ponto 1. Ponto 2. Tem uma coisa que não bate, gente. Não bate na lógica do camelô. Qual que é a explicação da Prefeitura? Na segunda-feira, nós estamos hoje na quarta-feira. Na segunda-feira, o Emanuel Pinheiro disse em alto e bom som na Rádio Capital FM: nós vamos repassar hoje, que era aquela segunda-feira, 3 milhões e 600 para a Santa Casa, que teria diminuído todo esse desgaste aí, embora a dívida da empresa é grande, como foi explicado aí na reportagem. Aí o município dá a seguinte explicação: nós não vamos passar porque a Controladoria Geral do Estado fez uma auditoria e nos notificou sobre a auditoria. Veja bem que esta situação é diferente da nota oficial de ontem da Prefeitura. A nota oficial de ontem da Prefeitura dizia que a delegacia fazendária que tinha notificado a Prefeitura.
E hoje, CGF. como a delegacia fazendária é proibida de notificar, se a investigação for sigilosa e se for pública, tem que tornar pública e não dar apenas para a prefeitura. Então, ficou muito mal a delegacia fazendária, os membros do Ministério Público lá ficaram mal com essa explicação por escrito da prefeitura. Hoje a explicação mudou um pouco, que foi a Controladoria Geral do Estado que notificou a auditoria feita por ela, recomendando à prefeitura que não passasse recursos, porque a instituição Santa Casa estava sendo investigada. 2 pontos. A pergunta que não quer calar. Emanuel Pinheiro está ou não está sendo investigado? Está. A Prefeitura de Cuiabá está ou não está sendo investigada na Operação Sangria? Está. E por que a Prefeitura de Cuiabá está sendo investigada? E por que o prefeito Emanuel Pinheiro está sendo investigado? Sem nenhuma culpa comprovada de nenhum ente, nem do Emanuel, nem da Prefeitura? Aí então o Estado, precavidamente, tem que deixar de repassar dinheiro para a Prefeitura de Cuiabá. A União, precavidamente, tem que deixar de repassar dinheiro à Prefeitura de Cuiabá. Porque dinheiro é sagrado, disse o secretário. Alto lá, gente. Essa moda não bate. Se vale isso para a Santa Casa, tem que valer para a Prefeitura. E, na minha opinião, não tem que valer nem para a Prefeitura e não tem que valer nem para a Santa Casa. Porque não é a instituição Santa Casa que está sendo julgado. O máximo que vai se investigar na Santa Casa é uma gestão, é um gestor, é um administrador, é alguém que fez um ato ali ou acolá. Como aqui. O Emanuel Pinheiro não pode ser crucificado pelo que o secretário de saúde dele, Ruarque, fez. Pelo que o subsecretário de saúde dele, Ruarque, fez. E a Prefeitura de Cuiabá não pode deixar de receber dinheiro por isso. Agora, dá para dizer que a Prefeitura de Cuiabá não tem nada a ver se a Santa Casa fechar as portas? Não, ela tem tudo a ver. Porque foi mais ou menos o que o secretário colocou. Não, ele colocou mais. Ele falou... Tem uma declaração muito feliz do secretário. Embora a conclusão política dele tenha sido positiva, ele fala assim, não tem muita diferença a Santa Casa fechar as portas. Como não tem? Ah, mas eles só atendem 35% ou 40%. Eles atendem 35% a 40% e 95% desse atendimento é SUS. É Serviço Único de Saúde. O que tinha que fazer é aquilo que propôs o vereador Torinho de Souza. É um grande esforço buscar realmente, contratar um baita de um executivo para a Santa Casa, ir ao governo federal, buscar que o governo federal faça essa intervenção. Esse é o caminho. Buscar que o Ministério da Saúde faça essa intervenção. Mas intervenção... Não é intervenção no sentido de eliminar a Santa Casa, intervenção no sentido de colocar um grande gestor para sanar as contas da Santa Casa e depois sai. Esse caminho político que está sendo trilhado não é o melhor. O melhor é buscar todo mundo para ajudar. Mas intervenção em empresa privada, Antero, como é que faz? Pois é, eu não sei se é possível fazer. Mas como ela, eu nunca vi isso. Mas como ela presta um relevante serviço público, mas o Dejamir falou que pode. Tá, eu não estudei o assunto, não sei se pode ou se não pode. Eu acho que o ideal era, em consenso com a Santa Casa, se admitir um grande administrador, indicado talvez pelo governo federal, para criar a responsabilidade do governo federal de colocar o aporte... refazer isso. De refazer a Santa Casa. Claro, seria o ideal. Seria o ideal. Perfeito. Porque a prefeitura não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro. A Santa Casa não tem dinheiro. Se ficar por aqui, não vai resolver o problema. Vamos federalizar o problema. Vamos levar o problema para a bancada federal de Mato Grosso. Juntar os 11 parlamentares e cobrar do governo federal. Cobrar do governo federal uma solução que interessa ao governo federal, porque o SUS... 60% é SUS ali. União, Estado e município. 95% é SUS na Santa Casa. Na Santa Casa, 95% do atendimento é SUS. Então, eu acho que a gente tem que tomar... Primeiro tem que diminuir essas vaidades das brigas pessoais. Da prefeitura querer derrotar a Santa Casa, da Santa Casa querer derrotar a prefeitura. Vamos eleger como principal o bem comum. E o bem comum tem que ser construído isso com todo mundo, com a bancada, etc. e tal. Eu sei da enorme boa intenção dos vereadores, mas não dá para fazer intervenção com a prefeitura.
Vocês vão acabar de liquidar a Prefeitura de Cuiabá e a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Prefeito Emanuel Pinheiro não entra nessa. É isso aí. E aguardar hoje, às 14h30, o que vai ocorrer nesse depoimento. Vai ser muito importante esse depoimento, que vai elucidar muita coisa, né? Nesse depoimento lá do médico Antônio Preza, ex-presidente da Santa Casa de Misericórdia, que vai depor lá, vai prestar lá esclarecimentos, né? Nessa oitiva da CPI dos filantrópicos, que muitos dizem que foi montada exclusivamente para ir em cima da Santa Casa. Para destruir a Santa Casa, é isso. Em cima da Santa Casa de Cuiabá. O sentimento da Santa Casa é que a Prefeitura está querendo destruí-la. E não sem razão. A partir do instante que você tem um deputado federal que mostra um documento assinado pela bancada federal, que destina 12.400.000 reais para a Santa Casa, via Prefeitura, porque a Santa Casa já tinha estourado o teto e não podia receber esse dinheiro. Isso aqui também tem que entrar na roda de negociação. E o secretário de Saúde... Com a intervenção do Ministério Público. Antélio, só destacando aqui que o secretário Luiz Antônio Poços de Carvalho levantou uma suspeita fortíssima, né? Ele não citou o nome, né? Mas ele falou, tem um deputado federal que está insistindo, que tem essa dívida, todo mundo sabe que é Valtenir Pereira. E aí o secretário complementou, isso daí me parece que não é interesse público, é interesse privado. Qual é a suspeita que o secretário levantou? De que se o dinheiro for para a Santa Casa, o Valtenir vai ter participação? Não sei. Mas eu acho assim... Fez uma ilação aí. Ou que o Valtenir quer disputar a Prefeitura de Cuiabá no lugar do Emanuel. Essa briga política está estabelecida dentro do MDB. Os três são do MDB. O secretário de Saúde, o Emanuel e o Valtenir. Eu acredito que o Ministério Público devia mediar essa questão da emenda. Essa questão da emenda, o Ministério Público devia mediar e, se houver solução jurídica de repassar esse dinheiro para a Santa Casa, tem que obrigar a Prefeitura a repassar. Acho que a minha opinião... Até porque esse dinheiro não era da Prefeitura. A minha opinião é que o Ministério Público deveria mediar, não só essa questão da emenda, viu, Antero? Deveria mediar tudo. Pelo seguinte, esse caso aí é da mais extrema urgência. E a pergunta que a gente vai deixar aqui no ar é a seguinte: até quando as portas da Santa Casa estarão cerradas, fechadas para o público? O público do Sistema Único de Saúde, as pessoas de menor poder aquisitivo, os pobres, aqueles que não têm condição de pagar um plano de saúde ou um médico particular. Esse é o questionamento que se faz hoje. Eu prefiro, como a solução é política, é lá em Brasília, eu prefiro que o Emanuel lidere isso. Ele é o prefeito de Cuiabá, ele é a liderança mais importante de Cuiabá. Ele pode liderar isso e pode convidar para ajudar nisso o governador Mauro Mendes. Eu acho que agora é hora de olhar o interesse de Cuiabá, o interesse da saúde pública, o interesse do Estado de Mato Grosso, porque isso também acaba prejudicando até o Estado. Sem dúvida. Até o Estado. Bom, e dessa forma nós chegamos ao final desse bloco. Notícia de Frente vai a mais um intervalo comercial e volta daqui a pouco. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta quarta-feira e destacando aqui nesse início de bloco que a CPI da renúncia e da sonegação fiscal foi instalada. A Assembleia Legislativa instalou nesta terça-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito com prazo de 180 dias, que são prorrogáveis pelo mesmo período, para investigar os procedimentos de renúncia e sonegação fiscal. A presidência ficou sob a responsabilidade do deputado Wilson Santos. E na próxima reunião da CPI, ainda sem data marcada, deverão ser eleitos os nomes do vice-presidente e do relator geral da CPI. O Wilson Santos disse que a comissão vai definir também os nomes dos deputados que vão compor
as subrelatorias e ainda fazer as primeiras convocações para as oitivas. E durante a reunião ordinária de ontem, apenas os nomes de Wilson Santos, da deputada Janaína Riva e de Faisal Calil foram definidos como membros titulares da CPI. Já o líder do governo, o deputado Dilmar Dal Bosco, ficou de indicar os outros nomes para a CPI, mas o parlamentar não compareceu a esta reunião que foi realizada ontem. E os trabalhos na Assembleia Legislativa foram retomados com a reunião do que nós acabamos de falar aqui, desta nova CPI que pretende aí apurar a sonegação fiscal e os incentivos concedidos pelo Estado. O repórter Oliveira Júnior traz as informações. Bom dia, Lúcio Antero, você que acompanha o programa Notícia de Frente. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso instalou oficialmente nesta terça-feira a CPI da sonegação fiscal, cujo objetivo é investigar a sonegação de impostos que trariam prejuízo da ordem de 2 bilhões de reais para o estado de Mato Grosso, envolvendo várias empresas de diversos ramos aqui no estado. Mas ainda faltam indicar a confirmação dos nomes daqueles que vão assumir os principais cargos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que envolve o presidente, principalmente o relator. Nós conversamos com o deputado Tiago Silva, que deve ser o indicado para o cargo, mas o deputado Wilson Santos não quis gravar entrevista e preferiu aguardar o posicionamento do líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal Bosco, que vai indicar os membros dessa CPI. Ainda está aguardando a indicação dos blocos, né? Já foi... O Wilson vai participar, a deputada Janaína foi indicada pelo bloco dela e o deputado Faisal também. Tem um bloco do governo, né, que ainda o líder do governo, o deputado Dilmar Dal Bosco, não enviou ainda para o presidente em exercício, que é o deputado Wilson Santos. Então estamos aguardando para realmente iniciar de fato os trabalhos, né? O meu objetivo de participar da CPI é fazer um trabalho sério, imparcial, que realmente surja resultado para o Estado. Esses números revelados aqui preliminarmente de um prejuízo de 2 bilhões aos cofres do Estado. Isso, é isso que nós temos que investigar. É inadmissível, né? Nós estamos passando por um momento difícil. Somente esse ano o próprio governo divulgou um déficit de 2 bilhões e nós temos que rever esses incentivos, se realmente estão surgindo efeito, se está ajudando o Estado a gerar renda, a melhorar a sua receita. O objetivo do incentivo é ajudar o Estado também, ajudar a fomentar um segmento da sociedade, um segmento produtivo, mas também que isso reverta em emprego e renda e receita para o Estado. Isso tudo precisa ser investigado, além da questão da sonegação fiscal, que eu acredito que é um dos principais itens que tem que ser investigados. Com imagens de Paulo Henrique Oliveira Júnior para o Notícia de Frente. Esta primeira reunião de ontem, lá da CPI da renúncia e da sonegação fiscal, os parlamentares também fizeram questão de destacar que esta comissão parlamentar de inquérito não se trata aí de uma caça às bruxas e nem de atrapalhar a economia do Estado, mas sim de ressarcimento aos cofres públicos em um momento que o Estado precisa de dinheiro. E essa declaração aí é da primeira vice-presidente lá da Assembleia Legislativa, a deputada Janaína Riva, do MDB. E o deputado federal licenciado Carlos Bezerra tinha dito essa semana aqui na última segunda-feira, lá no Jornal do Meio-Dia, de que a solução dos problemas do Estado é que o governador Mauro Mendes aperte o cerco contra os sonegadores, porque existiria aí uma evasão fiscal aqui em Mato Grosso, fruto da sonegação, que chegaria perto aí de 5 a 6 bilhões de reais. Antero. Eu conversei com um técnico do Tribunal de Contas ontem e ele me disse que se tivesse sido aprovado no governo Pedro Taques aquela proposta do Antônio Joaquim de auditar a receita, o Estado teria recuperado mais de 2 bilhões de reais. O que ele acha possível recuperar com a sonegação é em torno de 2 bilhões de reais por ano. O que é muito dinheiro. Né? É muito porque dinheiro. Elimina o déficit, né? Porque lá naquela medida eles não aceitavam o seguinte, que se auditasse o exportador. Não é isso? Que é o que precisa ser auditasse apenas o segmento. coitadinho. Qual foi o... Não. O conjunto que foi exportado
pela soja, por exemplo. Né? É. E não que se auditasse o exportador. Né? E como que fica o princípio da individualização da pena? Você pune o conjunto ou pune quem errou? Vai punir o quê? O segmento? O segmento? O segmento? Tem que punir quem errou. São 2 bilhões de reais, é um volume consistente que, sem dúvida alguma, faz muita falta aos cofres do estado de Mato Grosso, mas veja bem, se você for olhar ao pé da letra onde estão esses 2 bilhões de reais em sonegação, não é uma quantidade expressiva de empresas que sonegam, é uma quantidade pequena de empresas que acabam sonegando com um volume alto. Né? E, infelizmente, o Estado não tem a competência necessária para realmente reaver esse valor, que, sem dúvida alguma, faria diferença muito grande nos cofres do Estado hoje, né? Considerando a situação e o cenário econômico que o Estado vive. Enfim, vamos torcer para que essa CPI funcione. Qual é o meu destaque? Esse é o tema do seu destaque de hoje. Agora? Vamos a ele. O meu destaque é a CPI. Veja bem, com relação a essa CPI, eu estaria sendo redundante da importância dela. É uma das CPIs mais importantes, como já foi, vamos dizer assim, porque é a terceira CPI de sonegação e de renúncia fiscal. A primeira foi em 2014, onde nós tivemos aí uma identificação de 700 milhões de reais de sonegação à época, né? E em 2016 a outra também, CPI, apontou aí uma renúncia fiscal, um incentivo fiscal, não me lembro, em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais, o que é um volume altamente considerável. Esta comissão que está aí agora precisa, sobretudo, como primeira etapa, né, como prioridade, primeiro cobrar um relatório, fechar, né, essas 2 CPIs que já foram implementadas para que possa dar um encaminhamento, possa dar uma continuidade a esse trabalho feito por essa nova CPI. Eu não tenho dúvida de que o empresário que anda corretamente no Estado não tem problema nenhum com CPI, né? Mas é muito importante que o Estado possa criar ferramentas, né? Aí eu digo, inclusive tecnologia, para que possa ter um trabalho mais eficaz de fiscalização nessa área, né? Enfim, mas infelizmente isso não tem, né? Por enquanto não tem, mas é um esforço, é um viés que o governo do Estado segue no sentido de poder aí dar um gás aos cofres públicos, né? Vamos torcer para que funcione. O deputado Wilson Santos, ele fez uma declaração, não sei como você avalia isso, mas eu considero importante na CPI. Ele falou que ele vai começar pelas outras 2 CPIs. É isso que eu estou dizendo. Ele quer chamar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal, e quer saber o seguinte: escuta, o que vocês fizeram com esse relatório aqui? Porque aqui não deu pizza. Vocês que estão fazendo a pizza lá? Porque a maioria das críticas cai para cima do parlamento. Porque a população acha que é dali que tem que sair, né? Porque mas dali saiu. Saiu, pois é. O relatório do RIVA, que foi distribuído ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Receita Federal, sobre a cooperativa, é um relatório contundente. Sim. Não importa que o RIVA... Mas acabou não dando em nada até hoje. Porque estava parado lá. Porque os órgãos de controle não fizeram absolutamente nada. E a denúncia ali era gravíssima, era de uma sonegação àquela época de 300 milhões de reais 346, de ICMS. 346 naquela época. Você imagine isso, há 8 anos atrás, e isso está muito superior a R$500 milhão. Com certeza. Agora, veja bem, é isso que o Wilson quer saber. Porque assim, olha aqui, está aqui a denúncia é consistente, foi entregue a vocês. E agora? Por que vocês não fizeram nada? Ou o que vocês fizeram que nós não sabemos? Está parado isso? Porque vocês não tiveram tempo? Qual que é o problema? Então, está fazendo pizza lá na Polícia Federal, lá no Ministério Público Federal, lá no Ministério Público Estadual. Eu acho que a Assembleia está correta de se desvencilhar desse problema. É porque não é mais dela, né? Não, desses dois passados não é mais dela. Entendeu? É. E cobrar realmente e chamar essas pessoas lá para deporem. Por que é que eles não fizeram? Tem que olhar na Polícia Federal quem é que recebeu o relatório do RIVA. Por que não foi feito nada? Por que a instituição Polícia Federal não fez nada? Isso tem que apertar o cerco e levar a uma boa solução para o Estado de Mato Grosso. Inclusive a própria Janaína Riva, que é membro dessa nova CPI aí... Vai ter todas as informações Vai ter do as pai, informações, né? Inclusive tem uma informação que, segundo ela, né, recebeu a denúncia de um atacadista no Estado de Mato Grosso que põe inúmeras toneladas de produtos no mercado, né, não paga o imposto, ou seja, sonega e acaba sendo praticando preços
muito inferiores, né, com a concorrência, o que a gente chama no mercado de dumping, né? Enfim. Aí dentro ainda dessa CPI, só para encerrar aqui, temos um minutinho, tem aquela informação sobre os incentivos fiscais concedidos por decreto de quase 800 milhões de reais, que também podem ser objeto de investigação dessa CPI, como os 500 milhões da cesta básica, para saber se está tendo a destinação correta e se o consumidor está tendo benefícios com isso, ou só empresas que estão sendo beneficiadas e tendo privilégios sem dar nenhum retorno para a sociedade, como geração de emprego, geração de renda, aquilo que interessa ao conjunto da sociedade e que traria resultados positivos para Mato Grosso. E assim nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta quarta-feira. Muito obrigado, professor Haroldo Arruda. Lúcio. Muito obrigado ao jornalista Antero Um abraço, Paz de até amanhã. E a gente estará de volta amanhã às 6 da manhã. Até lá, um bom dia.